Você pode ser uma pessoa boa, esforçada, honesta, dedicada, fazer tudo certo e mesmo assim continuar presa no mesmo lugar. Já sentiu isso? Trabalha, tenta, insiste, ora, planeja, sonha, mas parece que a vida não anda. Não é falta de caráter, não é falta de fé, não é falta de talento. Existe um erro silencioso, invisível, que mantém pessoas boas presas à escassez e o pior, quase ninguém percebe que está cometendo, porque ele não está no comportamento externo, está na mente. Está na forma como você pensa, reage, sente e interpreta o mundo. O erro não é falta de esforço, é direção mental errada. Você até anda, mas anda em círculos. Você até luta, mas luta contra as coisas erradas. Você até se movimenta, mas continua no mesmo lugar. E isso cansa, cansa o corpo, cansa a alma, cansa a esperança. E sabe o mais perigoso? Quando a pessoa começa a normalizar isso, começa a chamar sobrevivência de vida, começa a chamar rotina de destino, começa a chamar conformismo de maturidade. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza. Pessoas boas não são automaticamente pessoas livres. Pessoas boas não são automaticamente prósperas. Pessoas boas não são automaticamente fortes por dentro. Bondade sem consciência vira prisão. Humildade sem identidade vira submissão. Esforço sem direção vira desgaste. E é exatamente aqui que nasce o erro mental que mantém tanta gente boa presa à escassez. É a mentalidade de adaptação ao pouco. É a mente que aprende a sobreviver, mas não aprende a expandir. É a mente que aprende a aguentar, mas não aprende a romper. É a mente que aprende a aceitar, mas não aprende a transformar. Você aprende a se virar com pouco, aprende a se virar no caos, aprende a se virar na dor, aprende a se virar na escassez. E isso cria uma identidade silenciosa. A identidade de quem sobrevive, mas não prospera. De quem aguenta, mas não cresce. De quem resiste, mas não conquista. Isso vira padrão, vira normal, vira zona de conforto emocional, porque o cérebro se adapta a tudo, inclusive à falta, inclusive à dor, inclusive à limitação, inclusive ao pouco. E quando isso acontece, o erro se instala. Você passa a achar que viver no limite é virtude, que viver cansado é sinal de força, que viver no aperto é humildade, que viver sempre lutando é destino. Mas não é. Isso é condicionamento mental, isso é programação interna, isso é uma mente treinada para a escassez. Napoleon Hill dizia que a mente cria o ambiente que ela aceita como normal. Não é o mundo que te limita primeiro, é o padrão interno que você considera possível. E aqui está o ponto. Pessoas boas muitas vezes aprendem a se adaptar ao sofrimento em vez de aprender a superá-lo. Aprendem a se ajustar ao pouco em vez de se preparar para o muito. Aprendem a aceitar o mínimo em vez de construir o máximo. E fazem isso sem perceber. Porque tudo parece bonito por fora. Parece humildade, parece resignação, parece paciência, parece maturidade. Mas por dentro é medo, é crença limitante, é identidade pequena. É autossabotagem silenciosa. Você começa a se definir pelo que aguenta, não pelo que merece. Começa a se orgulhar de sobreviver, não de crescer. Começa a se identificar com a luta, não com a vitória. E aí, algo perigoso acontece. Quando surge uma oportunidade maior, você se sente desconfortável. Quando surge algo novo, você se sabota. Quando aparece algo diferente, você recua. Porque a sua mente foi treinada para o pouco, não para o mais, para o conhecido, não para o novo, para a escassez, não para a expansão. O erro mental não é querer pouco, é achar que pouco é tudo o que existe para você, é acreditar que seu papel no mundo é apenas aguentar, é confundir dignidade com resignação, é confundir paciência com passividade,
é confundir humildade com submissão. E isso cria um ciclo invisível. Você trabalha muito, recebe pouco. Se doa demais, recebe de menos. Se esforça muito, avança pouco. Se entrega demais, cresce pouco. Porque sua mente opera num padrão de escassez emocional, mental e espiritual. Napoleon Hill ensinava que a riqueza começa como identidade antes de se tornar realidade. Primeiro você se enxerga diferente, depois sua vida muda. Mas quem está preso nesse erro mental faz o contrário. Espera a vida mudar para se enxergar diferente. E isso nunca acontece, porque o mundo responde à identidade, não ao desejo. Responde ao padrão interno, não ao discurso externo. Responde à postura, não à esperança. Você pode repetir frases bonitas, fazer orações, assistir vídeos, ler livros, mas se sua identidade ainda for de sobrevivente, você vai continuar vivendo como sobrevivente. Não importa o quanto você se esforce, porque esforço sem mudança interna só gera exaustão. E é por isso que tanta gente boa se sente cansada da vida. Não é falta de capacidade, é excesso de adaptação ao pouco. É uma mente treinada para aguentar em vez de transformar, treinada para suportar em vez de construir, treinada para resistir em vez de expandir. E aqui vem a virada. Prosperidade não começa no dinheiro, começa na mente. Começa quando você para de se definir pelo que aguenta e começa a se definir pelo que constrói. Quando você para de se orgulhar da dor e começa a se comprometer com a evolução. Quando você deixa de romantizar a luta e começa a estruturar a vitória. O erro invisível é viver no modo sobrevivência achando que isso é virtude. Mas sobrevivência não é propósito. Sobrevivência não é destino. Sobrevivência não é vitória. É só o início. E quem permanece nela por identidade, não por fase, fica preso, fica girando, fica repetindo ciclos, fica trocando de cenário, mas não de padrão. Troca de cidade, troca de trabalho, troca de pessoas, troca de ambiente, mas leva a mesma mente. E a mesma mente cria os mesmos resultados, sempre. A mudança real começa quando você rompe com a identidade da escassez. Quando você para de se ver como alguém que só aguenta e começa a se ver como alguém que constrói. Quando você para de se preparar para o pior e começa a se preparar para o melhor. Quando você deixa de pensar em como sobreviver ao mês e começa a pensar em como estruturar anos. Quando você sai do curto prazo e entra no propósito. Quando você entende que não foi criado para viver no limite, mas para viver em expansão. Isso não é soberba, isso é consciência, não é ego. É identidade alinhada, não é arrogância, é clareza de valor. Pessoas boas não precisam ser pequenas. Pessoas humildes não precisam viver diminuídas. Pessoas de fé não foram feitas para viver presas. A escassez não é virtude, a pobreza mental não é santidade, a limitação não é espiritualidade. Prosperar não te afasta de Deus, não te afasta da verdade, não te afasta da essência. O que te afasta é a mentalidade pequena que te faz acreditar que você nasceu só para aguentar. E agora escuta com atenção. Você não está cansado da vida, você está cansado do padrão. Você não está cansado de lutar. Você está cansado de lutar sem sair do lugar. Você não está cansado de tentar. Você está cansado de tentar sem romper. Porque a alma humana não nasceu para estagnar. Ela nasceu para expandir, crescer, evoluir, construir, avançar. E quando isso não acontece, o corpo cansa, a mente desanima e o espírito entristece. O erro mental que prende pessoas boas à escassez é viver se adaptando ao pouco em vez de se preparar para o mais. É viver ajustando o sonho à dor, em vez de ajustar a mente ao propósito. É viver moldando a expectativa à limitação, em vez de moldar a identidade à expansão.
Mas isso muda quando você decide parar de se ver como alguém que só aguenta e começa a se ver como alguém que constrói. Quando você troca a mentalidade de sobrevivência pela mentalidade de estrutura. Quando você deixa de apenas reagir à vida e começa a governá-la. Quando você entende que não foi criado para viver no limite emocional, financeiro, mental e espiritual. Você foi criado para crescer, para expandir, para liderar a própria história, para construir algo que vá além de pagar contas e sobreviver aos dias. E o primeiro passo não é externo, é interno, é mental, é silencioso, é invisível, é identitário. É você mudando a forma como se vê, como se posiciona, como se percebe e como se permite viver. Porque o mundo só muda para quem muda por dentro. E a escassez só perde poder quando a mente deixa de aceitá-la como normal. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou em algo que você já sentia, mas não sabia explicar, então não ignore isso. Escreva nos comentários. Eu não fui feito para sobreviver, fui feito para construir. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que é uma pessoa boa, mas está presa em ciclos que não representam o que ela nasceu para viver. Porque despertar a mente é o primeiro passo para mudar o destino. E quem muda a mente, muda a história.